Isso, obviamente, são elementos de arquitetura, não correspondem de forma alguma ao processo de concepção propriamente dito, né? Que é muito mais complexo do que isso que nós estamos abordando aqui, mas de qualquer forma são demonstrações de como a gente pode aprender corretamente a fazer determinadas coisas, se dedicar mais à reflexão sobre a concepção dos projetos, né, na macro escala do projeto. Então, no final da reunião, nós vamos nos encontrar novamente para falar sobre isso. Hoje nós vamos dar continuidade com mesas de estar e jantar. Não é um assunto tão estimulante quanto, por exemplo, as pias de banheiros, lavabos, etc., porque são objetos, a sala de jantar um pouco mais, né? Mas a sala de estar, obviamente, tanto uma quanto a outra são ambientes de convivência social, né? E assim sendo, né, podem ser mais ou menos duradouras, geralmente o uso moderado, né? Mas de qualquer modo, a beleza, a elegância, a harmonia, a diversidade visual são realmente pontos importantes, né? Valorização de objetos que são expostos tanto na mesa de jantar quanto nas mesas de estar, objetos mais ou menos valiosos. Não é importante ressaltar o valor artístico dos objetos, não é isso, mas simplesmente a composição, a harmonia, a diversidade que a gente obtém do uso desses objetos. Então, a valorização desses objetos no sistema de iluminação é importante. Nós vamos ver como isso faz falta em alguns exemplos que eu vou mostrar. Uma das coisas importantes é que as pessoas em torno da mesa de estar ou de jantar não podem ter sombras, porque a identificação da face é muito importante. O luminotécnico é o de sempre, não pode ter ofuscamento, tem que ter um contraste razoável entre a frente do objeto principal e o fundo, né? E a gente tem que ter um IRC, a reprodução de cor, absolutamente perfeita, né? Então, nós vamos passar aos quesitos mais significativos, vou resumir as coisas mais significativas, que são plena identificação da face, o acabamento claro e para médio, que ajuda a essa identificação da face pela reflexão da luz no tampo, tanto da mesa de jantar, mesmo na mesa de estar, pouco menos, né? Mas realmente os acabamentos não devem ser muito escuros, né? Preferencialmente. Os abajures são fundamentais nos ambientes de estar, porque eles fazem a iluminação frontal que elimina as sombras da face, né? E a diversidade, sem dúvida, nos objetos que são dispostos no ambiente, e a cor da iluminação obrigatoriamente morna para quente, porque esses são ambientes usados à noite, preferencialmente, pré-ambiente da noite, do dormir, do relaxar, do momento em que o organismo se refaz, né? Então, nós vamos mostrar aqui as faces das pessoas. Eu tenho um conjunto que é usado na fotografia, só para mostrar como nós precisamos fazer a iluminação frontal da face e por que nas mesas de estar é tão importante o abajur. Porque a iluminação frontal elimina as sombras duras que vêm tanto da luz do meio-dia quanto da luz frontal mais acima da nossa cabeça, né? A primeira foto da esquerda em cima é uma luz frontal, é a que tem menor produção de sombras e que identifica melhor a face. A segunda é uma luz frontal superior e a outra é uma luz meio-dia, chamada meio-dia. Então, os outros são iluminação de lado, né? Mas reparem que a última foto embaixo, à direita, ela traz a iluminação de baixo para cima, que é uma iluminação inusitada, mas que, em se tratando de um reflexo na pia do banheiro, na mesa do jantar, contribui para a diminuição de eventuais sombras que os luminárias sobre o ambiente das mesas possa causar. Isso é mais para a sala de jantar, né? Então, nós vamos ver aqui uma composição de que tanto essa luz frontal com a luz de baixo podem dar a luz frontal que a gente deseja, tanto no banheiro quanto na sala de jantar, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, eu até peço desculpas, mas eu havia feito uma pré-seleção de coisas de tampos de vidro e não tampo de vidro, mas eu acabei misturando um e outro, então eu vou falar de uma forma geral. Vou mencionar só os pontos mais importantes do ambiente da sala de estar, da mesa de estar. Quando a mesa de estar tem vidro, dificilmente, ou melhor, é muito fácil ter reflexos da iluminação, tanto linear quanto pontual, no tampo de vidro. Se o tapete é, como no caso, claro, ele ajuda bastante a não criar o efeito de espelho.
mas sempre haverá o perigo de uma reflexão do objeto luminoso do teto. Porém, o mais importante é lembrar o seguinte: quando a gente tem, eu mostro aqui uma mesa que tem bastante luz natural nessa fotografia, né? Mas essa mesa que tem um tampo de vidro que está refletindo totalmente a janela do fundo, ela tem vários pontos no teto, mas não há uma valorização interessante dos objetos que estão expostos na mesa, né? O que é uma pena. Nessa outra foto, a própria luminária, que é enorme, corresponde à mesinha, ela ilumina de cima para baixo a mesa, evitando reflexos, né? Dá um valor assim excessivo talvez à mesa, porque a luminária é até maior que a mesa, mas de qualquer maneira o resultado luminoso é bom, né? Nesse outro a gente já começa a ver qual o problema da luz dirigida a um tampo de vidro. Reparem que o teto tem o espelhamento completo do vidro na superfície do teto, o que não dá um desenho bonito para o ambiente do estar. Por exemplo, aqui nós temos a mesa de sala de jantar olhando para a sala de estar, e a sala de estar tem um reflexo extremamente desagradável no teto, por conta do quê? Do reflexo do tampo da mesa, que é um vidro em cima de uma superfície escura. Isso forma um espelho, consequentemente ele vai ser refletido no teto. Uma outra solução também, vidro numa superfície mais escura, uma madeira mais escura, e a reprodução perfeita dos tampos de vidro sobre o forro, né? Isso é uma coisa que a gente deve evitar. Outro exemplo em que a gente pode ver até a sombra dos elementos, os objetos que estão expostos na mesa, fazendo sombra no teto que reflete a superfície de vidro. Esse é um efeito que a gente deve evitar, principalmente nas salas de estar, né? Reparem aqui como existe uma reflexão perfeita do tampo de vidro e dos objetos sombreados, que atrapalha bastante o desenho geral do teto, né? Mais um desenho de reflexão do tampo de vidro, e veja que eu estou falando sempre do material chamado tampo de vidro, né? E, em compensação, a gente tem um reflexo do teto, nesse caso aqui, mas a gente não tem uma valorização dos objetos, e o que a gente deseja ver na mesa de estar é algum interesse visual. Então, iluminar especificamente os objetos de interesse na mesa é muito importante, né? Então, indo para a diversidade de tampos, né? Vou comentar agora, por exemplo, esse tampo de mesa está iluminado de forma o quê? Uniforme, né? Vejam que há uma linha de luz difusa que ilumina a sala de forma difusa. Na minha opinião, toda essa luz podia ser menor, né? Menos intensa. E os objetos da mesa, sim, poderiam ser muito mais valorizados. Para isso, a gente teria que abater essa iluminação a 1/5, mais ou menos, 1/4 da intensidade que a gente vê aqui, e aí focar realmente pontos dirigidos para cima dos objetos de interesse do tampo da mesa, né? Aqui eu mostro uma ambiência muito difusa, bem sem graça, uniforme. A mesa não tem nenhuma graça, ela se perde no meio dos outros objetos, né? Deveria ter um pouquinho mais de interesse. E aí eu vou mostrar um ambiente muito usado, as pessoas chamam isso de ambiente minimalista, né? Porque é tudo branco e preto, cinza, a composição de cor da parede, do piso, é bonita, é bem elegante. Mas falta o quê? Falta cor, falta intensidade luminosa em algum ponto que seja de interesse. Por exemplo, a mesa de estar poderia ter uma valorização dirigida aos objetos que estão na mesa. Isso por si só já ajudaria muito a dar um interesse visual um pouco mais rico do que essa coisa uniforme, essa composição pastel em tons escuros, né? Então, se tivesse alguma coisa, um livro colorido, algum objeto de cerâmica com alguma cor, obviamente seria muito mais interessante. Aqui, por exemplo, nessa outra imagem, a gente vê com clareza como os objetos valorizados dão ânimo ao ambiente, por exemplo, ambiente escuro, parede escura, podia estar um pouquinho mais bem iluminado, mas é bonita a cor escura, é bonito o objeto que está sobreposto à parede escura, mas os objetos da mesa a mesa está iluminada intensamente por igual. Se ela tivesse uma intensidade menor no geral e pontuasse aqueles vidros e o objeto à direita, teria uma outra graça. É por isso que eu digo que a intensidade luminosa tem que realmente corresponder a um avivamento da mesa, como um objeto de mesa de centro, ela é o centro da atenção, né?
Aqui, mesma coisa, falta uma luzinha específica. Vejam que o sofá está bem iluminado, não tem aquelas manchinhas clássicas dos fachos concentrados que não se deve usar nesses ambientes, né? O facho concentrado é para a mesa de centro, a mesa de estar, e para os objetos interessantes que haja nas mesas, né? Aqui a mesma coisa, um ambiente pequenininho, a mesa está iluminada por igual, falta o quê? Falta o interesse visual, né? Então as mesas de estar, na verdade, tem que ter uma cor média para clara, não podem ser iluminadas em excesso, não podem ser uniformes, tem que ter diversidade, tem que valorizar objetos, né? Eu mostro aqui uma solução que é alguma coisa que eu não gosto muito, que são esses raios, esses rasgos pintados em preto no teto. Eu acho que eles têm um peso muito grande no ambiente, e depois eles determinam, eles engessam a posição das luminárias, e nem sempre as luminárias ficam em posição de dirigir os fachos conforme o interesse do ambiente que nós estamos iluminando, né? Isso é uma atenção que eu chamo. Por exemplo, dois rasgos lineares, aqui um conjunto de copos de leite que está bem iluminado, está interessante, mas falta luz na mesinha, né? Então, compor essas coisas em harmonia é que seria o desejável, né? E eu estou chamando atenção para as coisas que eu acho que faz falta, né? Vamos ver em seguida algumas coisas que estão melhores. Mas aqui, por exemplo, essa mesa também tem 3 rasgos. Eu não sou muito chegada a essas soluções de rasgos, porque eu acho que elas têm um peso no desenho geral, e eles geralmente são gratuitos, né? Tem um peso muito grande no desenho e acaba dando um valor para o teto quando o teto é secundário, né? O interesse é o objeto do ambiente onde nós vivemos, né? Então, nessa mesa também as coisas ficam um pouco uniformes, e o valor que se dá ao teto passa a ser muito grande em relação aos objetos expostos. As mesas de jantar são já muito maior, tem muito maior complexidade, muito maior importância. Por quê? Porque nós passamos mais tempo e mais próximos, as pessoas, da mesa de jantar do que na mesa de estar. E na mesa de jantar nós não temos muito para onde ir, né? A gente está no lugar fixo e a gente tem que ter uma boa visualização das outras pessoas. Eu vou mostrar algumas coisas que eu considero realmente ruins do ponto de vista de mesa de jantar. Primeiro, o tampo de vidro na mesa de jantar, para mim, não só do ponto de vista da iluminação, mas do ponto de vista do convívio social, da ambiência, elas são muito, muito desconfortáveis, porque, vejam, não existem pessoas. As fotografias de interiores nunca tem pessoas, né? Isso é muito ruim para mostrar a qualidade ou não do ambiente. Mas a gente vê abaixo, quando não existe a toalha, quando existe o jogo americano, é vidro, né? Então deseja-se que se veja a mesa de vidro. Mas a gente acaba vendo o ambiente com todos os joelhos de todas as pessoas da mesa, né? Não é bonito isso, porque existe a toalhinha, o jogo de cerâmica, de porcelana, os talheres, os cristais, o arranjo central, e acontece que tudo isso fica misturado com um conjunto de joelhos e de vestidos e de calças que não tem nada a ver com essa decoração superior, né? Por isso que eu acho que o vidro não é bom para a sala de jantar, de uma forma geral. Além dele ser frio ao toque, né? Ele não é confortável ao toque. A madeira é 100 vezes melhor, né? Eu tenho uma mesa de granito na minha sala de jantar, né? Uma das mesas, e eu sei que não é agradável. Estou fazendo uma reforma para colocar uma bandeira em torno, uma parte de madeira em torno da mesa, para justamente conseguir dar um toque mais agradável. Porém, do ponto de vista da iluminação, vejam que interessante, né? Nós temos uma parede muito trabalhada visualmente, uma coisa que eu não gosto muito na sala de jantar, mas é proposta, né? Tem a iluminação sobre esse painel, que tem o seu interesse, sem dúvida, né? Seu painel, ele quer ser visto, né? É para ser visto. E aí a pessoa que desenhou a iluminação ou a decoração coloca uma série de pendentes com pontos muito brilhantes. Muito, muito brilhantes, e luz brilhante para todos os lados. Primeiro, é uma luz que não está nem contribuindo para o ambiente geral, nem contribuindo para a iluminação da mesa. Ela está contribuindo só para o desconforto visual das pessoas que vão se sentar nessa mesa, né? Então, os pendentes com brilho, ou eles são muito pequenos, são em grande quantidade e muito pequenos, como eram os candelabros de antigamente, ou então eles não devem ser usados, porque eles são muito desconfortáveis. Então, nessa próxima
imagem, que é uma imagem absolutamente infeliz no sentido da solução, há um pendente, ele não é ofuscante, porque ele é um elemento difuso, mas ele é muito presente, ele também não tem, ele causa um ruído na conversa, porque todo o ambiente é extremamente pastel e de repente tem um ponto mais brilhante. Ele não é ofuscante, mas ele não contribui em nada para a valorização do centrinho da mesa, que é uma linhazinha verde que poderia ser muito valorizada e criar um interesse nessa mesa. Fora isso, é vidro e acontecerá o mesmo papel que nós falamos em relação aos joelhos, as pernas das pessoas, né? Não há reflexo no teto, porque a luz é difusa, né? Então a luz difusa está abrangendo de forma uniforme, maneira uniforme a mesa em termos de pouca intensidade, por isso que não tem o reflexo, né? Agora, em tampos de vidro, quando a gente trabalha o teto em linhas luminosas, aí é uma desgraça, porque você tem os arranjos, né? O jogo americano todo arrumadinho, o arranjo de flores no meio da mesa, o arranjo não tem valorização, ele é terciário, quaternário, não é nem primário nem secundário, é muito distante da importância principal. E o que a gente vê na mesa é o reflexo do teto, né? Uma confusão entre as toalhinhas, os pratos e etc. e o arranjo de flores absolutamente abandonado. O que eu considero ruim, porque o tampo é de vidro, né? Se o tampo não fosse de vidro, já diminuiria muito isso. Agora, outra coisa que me causa incômodo, né, quando eu vou a algum jantar e a dona da casa tem um arranjo alto, é que toda vez que você tem um arranjo alto no meio da mesa, você tem que ficar desviando o arranjo para encontrar as pessoas, né? A face das pessoas estão do outro lado da mesa. Então, isso aí, para mim, é muito importante lembrar que os arranjos têm que ser baixos, né? Porque que eles não estejam atrapalhando a nossa linha de visão. Muito bem. Então, no próximo slide, a gente vê o mesmo efeito do vidro, né? A luz é mais intensa, vejam que a sombra das cadeiras é muito forte e, consequentemente, essa luz é intensa. E aí já se denuncia o reflexo do tampo de vidro no teto, o que não resulta uma coisa interessante. Porém, como a luz é muito intensa, existe uma valorização da vegetação do centro. E a vegetação do centro contribui muito para o interesse desse ambiente. Então, a valorização do centro da mesa, ou quando há cristais, ou quando há um arranjo de um jantar mais elegante, obviamente todo esse conjunto de objetos faz parte da decoração e ele é interessante, né? Portanto, eles têm que ser bem iluminados. Quando a gente usa pendentes, né, as coisas são um pouco diferentes. Aqui a gente tem um ambiente de luz natural, dá para ver que existe luz natural entrando, mas um ambiente desses, um pendente como esse, tem luz difusa e teria que ter no centro uma valorização, uma intensidade luminosa, uma luminária com alguma intensidade luminosa para valorizar o centro do arranjo do centro da mesa. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui é a luz natural iluminando esse conjunto de orquídeas, né? Phalaenopsis e umas Oncidium aí, amarelinhas, né? Muito interessante. Mas à noite isso tudo vai se abater com a luz difusa. Então, às vezes, o próprio elemento permite colocar essa sobreposição de luz dirigida, o que é muito interessante, né? Isso se torna um aparelho decorativo, luz difusa, ótimo para a face das pessoas, na figura anterior, né? Mas falta aquela luzinha para a valorização do centro da mesa. Aí temos uma outra mesa com pendentezinho cheio de bolinhas luminosas, né? Esse tipo de solução, já não estamos mais falando de vidro, né? Mas esse tipo de solução é extremamente desconfortável, né? Essa é uma mesinha tipo Baustube alemã, né? De canto, um gatinho na cadeira, deve ser de um alemão mesmo. E aí tem um conjunto de luzinhas difusas que não agregam valor à qualidade visual, elas fazem parte, né? A sua linha de frente, de foco principal, seu campo visual, se destina à face das pessoas. A luminária é superior, mas existe a visão periférica que vai capturar esses brilhos e você vai estar conversando com a pessoa e o brilho vai estar sempre presente. Então, não é desejável ter pendentes com luz brilhante, de forma alguma, né? Com pontos brilhantes.
E, detalhe, essa luz não valoriza o centro. Então, essa oportunidade de valorizar o centro se perde quando a solução é de uma opção de pontinhos brilhantes, né? Não é desejável usar pontos brilhantes e nem pendentes com essa variedade de luminosidade, né? Acho isso muito pouco condizente com o que se deseja para o ambiente onde as pessoas conversarão ao longo de um jantar. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia as pessoas gostam muito dessa solução da bolinha com a coisinha dentro e tal. Melhor deixar isso para um canto, onde você pode imerizar bastante, ela vai dar uma diversidade visual para o canto do ambiente de estar, mas na mesa de jantar isso é bastante ruim, até porque não valoriza o centro, incomoda visualmente e não valoriza o ambiente como um todo, né? Ilumina a face das pessoas, mas incomoda bastante, né? De novo, outra solução de pendente, né? Que tem a mesma questão. Aqui, como as luzinhas são mais brilhantes, repara, elas têm mais intensidade, elas conseguem iluminar um pouquinho os dois objetos que estão na mesa. E isso já é suficiente para gerar um certo interesse do centro da mesa, né? Ela não está arranjada, está só sugerida, né? Mas o centro da mesa vai estar com um pouquinho mais de valorização. Esse outro pendente, repare que o anterior, ele é mais brilhante, ele tem maior capacidade de, como se diz, de incidir luminosidade sobre o tampo da mesa, né? De jogar a luz em cima da mesa dirigida, né? Aqui esse já é mais difuso, ele é pequeno, os pontinhos são brancos, ele é um ambiente difuso. Então, de novo, causa aquela impressão de mesa uniforme. Eles fazem parte do campo visual, portanto não agradam muito em termos de conforto, apesar de que não são ofuscantes. Facilitam, sem dúvida, a luz frontal da face das pessoas, mas não valorizam o centro da mesa. Então eles poderiam ser muito dimerizados, muito, para que eles aparecessem e houvesse pontos de luz dirigida ao tampo da mesa. Como a mesa é clara, a luz dirigida ao tampo da mesa também geraria luz de baixo para cima. Então seria uma coisa interessante para se fazer, né? Não quero desperdiçar, né? Todas as soluções são concepções subjetivas do autor do projeto, né? Por mais equipes multidisciplinares que hoje possam participar de projetos, sempre existe uma linha de concepção que sai de uma ou de outra pessoa e que sim será agregada por várias outras pessoas se houver campo para isso. Mas o difícil para nós é acertarmos de forma subjetiva, atendermos o subjetivo do nosso cliente, né? Isso é um desafio para o arquiteto, porque nós somos seres únicos na solução. Eu não quero desmontar a vossa individualidade, a vossa personalidade na proposição das suas soluções. Porém, há que se lembrar que há caminhos para se corrigir alguns defeitos que são clássicos, né? E o meu interesse é facilitar o ajuste da sua solução e não impedi-los de usar o pendente ou usar qualquer outra coisa. Vale o que vocês quiserem. Aí vocês vão elaborando a correção para que ele fique elegante, bonito, como se deseja. Por exemplo, esse pendente ele já é bem mais comportado, né? 3 pendentes em série, mas eles também não agregam valor ao centro da mesa. Então, os pendentes em geral deveriam ser, ou eles são grandes candelabros, aí ilumina tudo de uma vez, e com os candelabros ainda a gente pode acrescentar o centro de mesa, ou então o centro da mesa vai ficar muito prejudicado, né? E é uma pena, porque o centro da mesa é muito bonito. Inclusive, vamos supor, quando a pessoa vai servir o jantar para os amigos, né? Então, primeiro temos uma sessão na sala de estar, e a sala de jantar pode estar com um cenário bastante mais dramático, com um grande contraste, onde a valorização do centro de mesa e da parede de fundo de uma mesa de servir, né? Do serviço do jantar, podem estar valorizados, né? Ou parede do fundo, quadros, o que for. Então a gente monta um cenário bem mais dramático do que aquele que nós teremos para o desenvolvimento do jantar. E esse cenário mais interessante, mais rico de sombras e de valorização desse e daquele objeto, é o que se vê da sala de jantar, né? Muitas vezes.
Então a gente pode criar cenários completamente diferentes, um para o momento do início do jantar, ou seja, do pré-jantar, que é o estar, vendo a sala de jantar, e depois quando a gente se dirige ao jantar, toda a iluminação o aumento da iluminação difusa ou frontal é iniciado, mas a valorização do centro da mesa tem que ser preservada, né? Então isso é desejável, de maneira geral, para uma sala de jantar. Agora, quando a gente tem uma mesa de vidro e essa composição de uma luz que não é um wall washer, né? É um facho colado na parede, fazendo uma mancha na parede, né? Se isso fosse 3, 4, 5 pontinhos pequenos fazendo essa iluminação, a solução seria equivalente a um grazing ou wash, né? Grazing, que é no sentido de gerar essas sombras todas, né? Valorizar o objeto pela sombra. Mas, nesse caso, a gente tem a valorização com um ponto só na parede, que é um pouco desconcertante em termos do desenho geral, e tem um pendentezinho que é muito discreto, porque na verdade não é ele que está iluminando de fato o ambiente, e aí tem uma sanca de luz com outra tonalidade, o que é muito ruim, né? E a gente tem um elemento pequeno, com largo, sanca muito larga, a luz é muito encolhidazinha lá no fundo, a gente pode ver pela mancha luminosa como ela não é uma sanca difusora, né? Mas é muita informação visual, né? É melhor que fosse um pendentezinho com pontinhos de iluminação para a mesa, né? Seria bem mais agradável. Nesse caso desses pendentes, tudo bem, os pendentes estão cumprindo a sua função da iluminação frontal, da face, né? Mas aqui falta muito, tem muita luz difusa e falta luz de valorização dos objetos ou do arranjo da mesa, né? E é muito importante. Eu uma vez vi uma mesa de jantar que me incomodou profundamente, em que o ambiente todo era escuro, havia porcelana portuguesa na parede, valorização para cada prato, para cada elemento da cerâmica com um fachinho, o que deixava o ambiente bastante inusitado, né? Inóspito, diferente. E a mesa tinha aquela clássica iluminação cortando, né? Só a mesa e não as pessoas, de maneira que quando as pessoas sentavam, ficavam os braços aparecendo só, né? Isso aqui parecia um filme de uma casa de terror, né? Era muito ruim. Então a mesa de jantar tem que ser um lugar aprazível, porque é um momento de conversa, de convívio social, né? Então, por exemplo, outro conjunto de pendentes nessa fotografia agora. Ela é um conjunto interessante de luminárias pendentes, provavelmente de cobre, com um pontinho de iluminação de LED, né, que é o que permite, essas dimensões diminutas são feitas para o LED, né? O que está iluminado? O centro da mesa e a sua área adjacente, que abrange os pratos, né? E, sendo uma mesa de madeira, haverá certamente uma difusão para a face das pessoas, mas falta a luz frontal em direção às pessoas, né? Aqui, se houvesse alguma reflexão de uma luminária que jogasse luzinha para o teto, aí haveria uma distribuição luminosa para a face das pessoas. Mas a solução para a mesa é muito boa, né? A mesma coisa aqui, essa solução eu uso, não estou sugerindo que uma mesa de jantar num ambiente tão dramaticamente escuro seja boa, né? Haverá quem goste, isso é uma questão de opção estética, mas assim, do ponto de vista da iluminação, reparem, todas as cadeiras, os encostos das cadeiras estão bem clareados, o que sugere que a face das pessoas que está logo acima também esteja frontalmente, porque a luminária é aberta, todas as luminárias do sistema pendente que tem no teto, elas são com facho aberto e consequentemente há luminosidade direta para a face das pessoas. A madeira, por sua vez, também fará um reflexo luminoso numa tonalidade agradável, porque a madeira tem uma coloração que combina muito com a pele, particularmente a pele das mulheres, né? Os homens não ligam tanto para isso, muitos têm barba e tal, mas as mulheres têm realmente um benefício muito grande com a reprodução, com a reflexão da luz sobre o tampo de madeira, quaisquer que sejam, né? Então aqui, como a luz é ao mesmo tempo dirigida, mas ela tem o facho aberto, que facilita a reflexão e a luz direta na face das pessoas, reparem que os copos também ganham um valor, até o final a gente pode ver, eles ganham o valor da transparência do vidro.
o que é muito bom. E, portanto, eu faria mais arranjos aí no meio da mesa para dar um pouquinho mais de interesse. Mas, de qualquer forma, a iluminação é correta, né? Aqui também a gente vê um conjunto de 3 pendentes. Eles não provocarão ofuscamento, ao que parece, né? A gente não vê um brilho exagerado, existe uma luminosidade que faz parte, mas não incomoda, né? Faz parte do sistema, mas não incomoda. Há uma valorização do centro da mesa, mas o ambiente é muito escuro, porque os móveis são escuros, não existe uma interreflexão da luz no ambiente, então o teto sobreposto a isso, a mesa, é muito escuro, e certamente a face das pessoas estará escura pelo que a gente vê no encosto das cadeiras, né? E pela falta de luminosidade latente, tanto assim que a luz, o teto na parte superior da mesa é muito escuro, né? Então aqui faltaria uma luz difusa, caminhando de uma, por exemplo, se tivesse um pouquinho de luz difusa em algum lugar, ou uma parede iluminada, a luz para a parede já faria a iluminação dessas pessoas para outra dessas pessoas. Então a gente tem que tirar partido da arquitetura para conseguir fazer o objetivo de iluminar a pessoa como a gente quer, né? Aqui já é um ambiente mais claro, reparem que tem luz lá atrás, tem luz aqui atrás, a gente vê a sombra, né? E tem um conjunto, eu acho um pouco exagerado o número de pendentes, né? Mas o pendente ilumina convenientemente a mesa, né? Um pouco muito, né? Assim, 1, 2, 3, 4, 5 pendentes para uma mesinha de 3 lugares é muita coisa, né? A mesma coisa aqui. Aqui, inclusive, a luminária, para não brilhar, está bem baixa, mas ela começa a ficar muito na linha de visão das pessoas. Às vezes, esse rebaixamento do nível do pendente, ele faz com que as pessoas fiquem cortadas, e isso é muito desagradável para um ver ao outro, né? Então, eu preciso subir isso para dar um pouquinho mais de luminosidade geral. Mas aí pode ser que haja ofuscamento. Então, a luminária de mesa pendente tem que ter uma ótica absolutamente condizente com a necessidade de controle de ofuscamento, né? Isso aí é sem dúvida, né? E vejam aqui, como essa mesa tem uma distribuição de arranjos, né, interessante, e reparem, os 2 pendentes tem uma luminosidade intensa para a mesa, tem uma saidinha luminosa que ajuda muito o teto, isso é muito desejável para a ambiência geral. Mas aquele arranjo de flores no meio, ele não está iluminado pelos 2 pendentes, ele está iluminado por um pontinho dirigido a ele a partir do teto, né? Mas é uma ótima solução, né? Não está incomodando as pessoas, eu não estou vendo aqui, mas me parece que essa luminária não está ofuscando as pessoas embaixo. Pode ser que eu me engane, porque eu não estou vendo a foto por completo debaixo da luminária. Mas, como se vê aqui, na posição que o fotógrafo escolheu, estava um conjunto bastante harmonioso. Essa outra luminária, ela não tem ofuscamento, conheço a luminária, ela não gera ofuscamento, e ela também dá uma luz dirigida para o teto, que é bastante conveniente, né? Eu poria nessa solução, eu colocaria o mesmo pontinho de cima para baixo para um centro de mesa, né? Acho que caberia aí uma luminosidade específica, uma ênfase para o centro da mesa, o que seria bastante desejável. Nessa outra luminária, reparem, o facho é bem aberto, provavelmente essa luminária é ofuscante. Estou até vendo um pouquinho de brilho nela, e provavelmente ao sentar na mesa a gente vai sentir esse brilho com mais intensidade. E por que eu digo que ela é aberta? Porque não existe a valorização do objeto que está no centro da mesa. Então ela é muito aberta, né? Esse ambiente todo é interessante, mas ele podia ter o facho da luminária poderia ser um pouquinho mais, o facho dela na fotometria podia ter um pouco mais de intensidade no centro, que já valorizaria o arranjo do centro, e aí falta naquela mesa de servir atrás o arranjo para os copos de leite e para os outros objetos, né? Falta um pouquinho de valorização para o cenário do ambiente, né? Outro pendente que é interessante, tem a mesma conotação do pendente anterior, parece-me que ele pode gerar um pouquinho de ofuscamento, mas não posso falar porque a gente não está vendo a luminária por completo no ambiente, né? E o ambiente todo é um pouco escuro, ele precisaria ter um pouquinho mais de luminosidade no teto, né? Senão o ambiente pode ficar um pouco tétrico. Aqui a gente tem rigorosamente o ambiente tétrico, porque há uma dramaticidade,
um exagero de contraste, né, entre a mesa, o arranjo central, que vem desse pendente, né, e o pendente é bastante insinuante, vamos dizer, ele é grande, e ele parece que abre bastante sobre a face das pessoas. Mas como é tudo muito escuro, existe só uma luz direta nas pessoas, não existe uma reflexão. E o arranjo do teto, como o teto é madeira, a distribuição luminosa é bastante limitada para a face das pessoas. Se a madeira fosse um pouquinho mais clara, não precisa ser muito mais clara, um pouquinho a coisa mais clara, já haveria uma difusão maior. Então, a definição dos acabamentos é muito importante nessa questão da distribuição, da interreflexão, né? E as paredes, coitadinhas, ficaram super desprovidas de interesse, né? Porque há uma tabeira de gesso em torno de todo dessa sanca, desse ambiente rebaixado, e não existe luz para as paredes, né? Então faz muita falta a luz da parede, aí dá esse ar de coisa inóspita, né? De casa assombrada, mas na verdade nada demais, isso aí poderia ser um concertinho de nada, né? Agora, os candelabros que foram usados largamente, até hoje são, né? Muita loja que vende lustres, pendentes, candelabros, principalmente os candelabros com elementos de cristal, pontinhos muito de menor intensidade, eles funcionam muito bem e funcionaram muito bem desde sempre, né? Desde a época dos candelabros de velas e tudo mais, porque supõe-se que os candelabros que outrora eram de velas, o ponto luminoso é muito pouco intenso, muito pouco intenso, e a quantidade de pontos é que gera a intensidade luminosa. Então é um conjunto de pontinhos minúsculos que gera uma quantidade luminosa satisfatória. E essa luz é genérica, então ela vai para todas as direções, né? Criando um ambiente difuso que é muito bom para a face das pessoas. Mas o que fica faltando nisso é a luz do centro da mesa, que gere interesse visual, porque a mesa de jantar não pode ser uma mesa lambida como essa aqui, né? Que não tem interesse nenhum visual. Então aqui a gente vê uma outra mesa, pus as duas fotografias em dois pontos de vista diferentes, que tem uma coisa que é muito ruim. Tem um candelabro com abajurzinhos, né? Isso é muito usado na Europa, principalmente em restaurantes e coisas assim, né? A Alemanha está cheia disso, né? Mas é agradável, tudo bem, mas tem que ter uma luz de ambiência. E a luz de ambiência aqui foi dois pontinhos de cada lado da mesa, a gente vê os pontos no centro da mesa, mas não fazem parte da iluminação do centro da mesa, né? Os fachos deveriam ser orientáveis para poder fazer um arranjo abaixo do candelabro, do pendente, né? Alguma coisa assim. Então ficou uma coisa um pouco defeituosa por conta do tipo da luminária, mas o resto estaria bem, né? Ficaria interessante. Obviamente eu mostro essa fotografia não pelo azul da parede, que eu acho ele um pouco royal demais para o ambiente, mas de qualquer forma eu tenho um cliente, um americano colecionador de obras de arte, muito interessante. Ele fez o jantar, sala de jantar marrom escuro, com todas as molduras brancas, né? Bem estilo inglês, americano, mas resultou uma sala maravilhosa, porque eles têm uma coleção de arte incrível e todos os quadros que estão nessa sala são referentes à alimentação, né? Tem um desenho de ostras maravilhoso, que é uma coisa assim que tem muita delicadeza dele para escolher as obras apropriadas para cada lugar da casa. E era uma sala escura, mas ela tinha muita luminosidade, os quadros todos iluminados, muitos objetos de grande valor iluminados. Então, ambientes escuros precisam de cor, precisam de coisas que sejam valorizadas e interessantes. Mas aí reparem que o candelabro, ele dá uma luz geral para o teto e, obviamente, há outros elementos de iluminação que fazem a ambiência geral do quarto. Tem arandelas nas paredes também, né? Tem bastante luz aí. E esse é um uso clássico de candelabros, né? Os candelabros como sempre foram usados. Há arranjos de flores nas mesas e há castiçais com velas nas mesas. São grandes castiçais. E há castiçais pendentes do teto, né? Então, como existe muita luz, todo o cristal aparece vivamente, né? Porque ora ele é iluminado de cima, ora pela luz da frente, então a ambiência toda fica extremamente
valiosa, né, do ponto de vista luminoso. E não que seja o que a gente aprecia mais, mas de qualquer modo a luz funciona com os candelabros nesse sentido, né? Agora, a luz direta de downlights muitas vezes tem pés direitos como esse, que eu acho que são muito ruins para a iluminação, é difícil resolver isso, né? Então, esse elemento pendente que traz a luz aqui para baixo, tudo bem, né? Mas é um elemento marcante na casa, né? Faz parte do decor da casa, óbvio, né? Mas não é a coisa mais agradável para se usar. Ou então existem coisas como, por exemplo, nesse caso, esse vaso de cristal, ele tem uma pecinha de iluminação debaixo dele que garante a transparência do cristal, né, nas suas espessuras diferentes, e dá um efeito muito interessante, né? Mas a mesa é escura, né? Porque é muito contraste, e lá atrás, nos dois nichos também, existe uma forte luminosidade, que poderia ser muito menor, né? Para se compor um pouco melhor esses claros escuros aí, né? E aqui a gente tem uma visão assim bem exagerada desses fachos nas paredes, né? Que é muito usado aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, a iluminação da mesa é boa, a mesa é clara, há uma valorização do centro da mesa, claro que isso tudo pode ser controlado com dimerização, né? Essa é uma mesinha de copa, né? A gente está vendo a cozinha lá no fundo. Mas é uma iluminação razoável, porque o reflexo no tampo da mesa clara vai ajudar muito a iluminação superior. E o resto é difusão das superfícies, né? Das paredes e laterais. Essa é uma iluminação bastante agradável, eu acho ela muito apropriada para a mesa, apesar de que não existe um centro de mesa aqui, né, que se possa admirar, né? Para mim faz falta sempre um arranjo de mesa na mesa de jantar. Então, mas a luz que atravessa o cristal mostra bem os cristais, eles fazem parte do decor da mesa de jantar, né? E a luzinha no fundo do quadro, que está muito bem distribuída, apesar de faltar um pouquinho de luz em cima, mas não tem manchas, né? É uma coisa suave, agradável, bem correta a iluminação. E é só de luz de cima para baixo, não temos pendentes que nos ajudem, né? Então, com isso, nós cumprir a minha tarefa hoje de falar até 45 minutos, né? Que eu sou cobrada disso muitas vezes. E nós vamos fazer então eu quis mostrar esses arranjos de mesa e coisas assim para vocês terem uma ideia de como não é difícil corrigir as coisas que certamente causarão desconforto, né? Nós vamos fazer uma pequena interrupção, como eu falei, 2, 3 minutinhos para voltar com as perguntas que vocês eventualmente tenham e eventualmente também com sugestões para os temas, para os próximos temas, embora eu tenha vários temas para poder falar, mas de qualquer forma, se houver interesse da parte de vocês, a gente pode abordar os temas que vocês quiserem, fico à disposição, tá bem? Então a gente faz uma pequena interrupção, 2, 3 minutos, a gente volta, tá bem? Até já!